Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, nós vamos fazer aqui uma revisão rápida sobre a distribuição de espécies e deriva continental, tá? Bom, vocês sabem que a biodiversidade se distribui de maneiras diversas no planeta. Obviamente, depende dos recursos como iluminação, água, biomas, fonte de alimento e temperatura. E eu já disse muitas vezes para vocês que esses recursos estão tanto nos biomas, nos ecossistemas aquáticos, quanto nos ecossistemas terrestres. E que os animais e plantas estão onde eles são adaptados a viver. Então, nós temos animais e plantas tão diferentes em várias regiões do mundo porque eles estão adaptados a viver lá. Nos locais mais gelados, nos locais mais quentes e áridos e secos, e que a gente pensa, meu Deus, mas como que um animal, uma planta pode sobreviver ali? Como que um animal pode ser tão diferente a esse ponto? Mas ele é adaptado a estar naquele local, tá? Por isso ele sobrevive bem ali, tá? Mas ficam alguns questionamentos. Como que essas espécies chegaram até onde elas estão hoje? Como foi esse processo? Por que existem espécies tão diferentes das outras? Por exemplo, lá na Austrália, Nova Zelândia, que é a Oceania, né? Tipo ornitorrinco, diabo da Tasmânia, canguru. E não tem animais assim em outros lugares do planeta. Mas ao mesmo tempo nós temos crocodilo, jacaré em tantos continentes diferentes. Temos os felinos, estão em todos os continentes quase. E são tão parecidos, são tão semelhantes. Por que essa discrepância toda? Pois bem, para começar a explicar essas questões, a gente tem que falar de uma teoria, que é a teoria da deriva continental. Vamos só relembrar que lei é uma coisa, teoria é outra, ambas explicam a ciência a partir de provas e evidências. Uma lei explica a partir de uma equação matemática. Então, a lei da gravidade é explicada a partir de uma equação da matemática. A gravidade ela é explicada no mundo todo, no universo todo, a partir de uma conta, de uma regra matemática. Funciona, mas uma teoria não é aplicada matematicamente. Nós temos outras provas para explicar uma teoria, e é essa a principal diferença, tá? Uma teoria não é menos que uma lei. A gente tem que deixar isso bem claro, tá bom? Então, aqui a teoria da deriva continental foi formulada mais ou menos 1912 por Alfred Wegener. Esse moço era um geógrafo, ele estudava aí os continentes, a geografia, e ele chegou à conclusão, depois de muito pensar, que os continentes eles se encaixavam. Bom, já tinha em 1900 e pouco conhecimento sobre evolução, conhecimento sobre como que os continentes estavam organizados no mundo atual, no mundo moderno, mas a gente não sabia, por exemplo, da existência das placas tectônicas ainda. Então ele meio que tirou isso de outras provas, de outras evidências e formulou a sua teoria da deriva continental. De acordo com Alfred, os continentes se encaixavam e por isso no passado os continentes então poderiam ter formado uma única massa continental, que é isso aqui.
Alfred chamou esse único continente de Pangeia. Aos poucos, esse grande bloco foi se fragmentando e formou a Laurásia e a Gondwana. Por fim, chegou ao que nós temos hoje. Obviamente, esse processo demorou aí uns milhões de anos para acontecer, certo? Ele não sabia muito bem explicar como que isso acontecia. Ele meio que falava que os continentes boiavam na água, né? Era um processo meio lento, porque a gente não tinha o conhecimento das placas tectônicas ainda, certo? Aí, ele obviamente foi desacreditado por toda a comunidade científica, porque era uma ideia muito louca, mas ele não tirou isso completamente da cabeça dele. Ele tinha como provar, ele tinha hipóteses com evidências, certo? E essas evidências que ele usou para construir sua teoria se baseavam, principalmente no contorno dos continentes que pareciam se encaixar e principalmente no contorno da costa sul-americana com a costa do continente africano. Aquilo se encaixa muito, então vou voltar aqui, presta atenção como que a costa aqui do sul da placa sul-americana e a costa do continente africano parece de fato se encaixar bastante. Ele fez alguns modelos com os continentes, né, com as medidas que o pessoal na época tinha do que eram os continentes, com mapas e tudo, e tentou fazer ali um jeito, montar que seria o quebra-cabeça para montar a Pangeia dele, a Laurásia e a Gondwana dele. Ele também achou nas viagens que ele fez fósseis e rochas, minerais semelhantes, que ele achou em continentes diferentes, mas que comprovava que houve uma comunicação entre eles antes. Como é que um fóssil, um animal antigo, muitas vezes de água doce, podia estar na África e no Brasil ao mesmo tempo, sendo que ele não nadava em água salgada? Então não fazia muito sentido. Como é que plantas poderiam estar em a mesma planta, a mesma espécie, poderia estar em vários continentes no mesmo tempo, sendo que planta nem anda? Como que ia fazer isso, certo? Então ele começou a ter essas ideias a partir dessas evidências, a partir dessas provas que ele foi achando, ok? Alfred morreu em 1930, numa viagem, numa expedição que ele fez em busca de mais provas, né? Porém, em 1968, depois da Segunda Guerra Mundial, com a tecnologia feita para a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores estavam estudando com os sonares o fundo do mar e acharam uma espécie de falha geológica, uma rachadura, talvez assim, no fundo do mar, mais ou menos nessa região por aqui assim. E daí eles viram que saía lava lá de dentro do oceano, começaram a entender que aquilo, foram vendo aquilo de tempos em tempos, essa falha foi abrindo mais, ou seja, uma placa de um lado e outra placa de outro se movimentava. E em 1968, a teoria das placas tectônicas estava comprovada. Conseguiram comprovar a teoria de Alfred, a teoria da deriva continental. Em 1968, Alfred não ficou sabendo porque ele morreu antes.
a partir de então da descoberta das placas tectônicas. Vamos lembrar que no centro da Terra a gente tem lá núcleo interno, núcleo externo, tem manto. Manto aí já é pastoso, né? Rocha derretida, já vira o vulcão em erupção, aí jogou a lava, que é negócio laranja, meio pastoso, super quente. Pois é, essa lava tá dentro da Terra. É isso aqui. Aí, enquanto está dentro da Terra, se chama magma. E em volta da Terra a gente tem a crosta terrestre, que é uma camada mais fina de rocha dura, né? A gente vive aqui em cima. E em cima dessa crosta, a gente pode dividir a crosta em duas. Tem crosta continental, porque em cima dessa crosta vai ter o continente. Então, vai ter nossas casas, vai ter montanha, vai ter um monte de coisa. E vai ter a parte da crosta oceânica, porque ela vai carregar o oceano. Pois bem, embaixo da crosta tem o magma, que é essa massa pastosa, super quente, de rochas derretidas. Esse magma, ele faz um movimento circular, ok? Então, nele inteiro tem um movimento circular. É lento, a gente não percebe. Ao mesmo tempo que a gente faz o movimento de rotação e translação da Terra, lembra? A gente não percebe esse movimento da Terra. A gente acha que é o Sol que está andando. A gente também não percebe a movimentação das placas tectônicas, mas elas estão o tempo todo se movimentando. E às vezes, obviamente, esse manto se movimentando aqui é que vai empurrando uma placa e outra. Às vezes, no que uma placa se movimenta contra a outra ou se afastando da outra, pode provocar um tsunami, um terremoto, erupção de um vulcão. É claro que não é de uma hora para outra que certas coisas acontecem. Uma cadeia de montanhas, por exemplo, é formada num processo desse, mas não é assim que funciona. Demora um pouco, né? Agora, alguns impactos, alguns fenômenos naturais acontecem rápido, né? Às vezes sente um tremor rapidinho, dá um desastre natural. Agora, eu quero que vocês prestem atenção que esses fenômenos naturais acontecem onde há o encontro das placas, tá? Então, onde uma placa se encontra com a outra é que vai ter esse impacto. É óbvio, né? Uma placa tá encontrando com a outra, elas vão se chocar, vai bater, vai causar um impacto ali. Então, nesse mapa, principalmente aqui onde tá meio verdinho, que eu tô passando aqui, ó, é onde tem uma área maior desses choques. Aqui, ó, por exemplo, tem o Japão. Por que o Japão sofre tanto com o impacto? Porque ele está muito perto da borda de uma placa que, inclusive, sofre muito com esses impactos. Por que aqui no Brasil a gente não tem esse monte de vulcão, esse monte de terremoto, esse monte de tsunami? No caso do Brasil, a gente está no meio de uma placa. Qualquer impacto que a gente sofrer, que houver na borda da nossa placa, a gente vai sentir pouco ou nem vai sentir, porque nós somos privilegiados, estamos mais ao centro. O Chile, ao contrário, está mais na borda, entendeu? Então ele sente um pouco mais quando acontece um terremoto lá, por exemplo, tá? Então é por isso. Mas aí, voltando às hipóteses de Alfred, para concluir a sua teoria da deriva continental, não sei se vocês estão familiarizados com o processo de fossilização. Para se fazer um fóssil, como que acontece? Aqui está contando a história, o tempo está passando, tá? Então, aqui a gente tem um bicho, ele morreu. Existem algumas rochas que o processo de compactação dela facilita a preservação desses fósseis.
E um fóssil, a gente pensa geralmente no esqueleto, mas pode ser uma casca, pode ser só um dente, pode ser só um pedaço de alguma coisa, pode ser uma pegada, tá? Não precisa ser o esqueleto inteiro, não. Mas a gente lembra mais do esqueleto porque ele causa mais impacto quando a gente encontra, né? Mas enfim, aí as rochas, os sedimentos vão se depositando aqui em cima e preserva o fóssil lá embaixo. Tá vendo essas camadas? Cada camada dessa, cada camada dessa nos conta um pouco da história daquele período. Então nos fala sobre quais minerais tinha naquela época, nos fala há quanto tempo essa rocha tá ali, há quantos anos esse fóssil viveu. Pode nos dizer até como era a qualidade do ar naquele tempo. Nos polos norte e no polo sul tem muito estudo disso. Eles tiram um pedação de gelo do fundo, assim, sabe? Com camadas e camadas de gelo de milhares de anos atrás. Analisa a composição desse gelo para saber como era o ar de milhares de anos atrás. Dá para saber porque fica encrostado, entendeu? Fica ali, a gente consegue entender qual a composição pelas rochas do que os nossos antepassados ou do que esses animais viveram na Terra. E aqui conta o estado presente, por exemplo, de alguns pesquisadores descobrindo essas coisas. E aqui, ao estudar as camadas da rocha, eles descobrem esse bocado de coisa aqui. Aqui a gente também tem uma camada de rocha, várias camadas. A última é a camada mais antiga, certo? Foi o animal mais antigo. E aqui, geralmente, são os seres vivos mais recentes a serem depositados, a serem fossilizados. Aqui a gente consegue observar que são animais aquáticos, então a gente tem aqui nessa rocha a gente tem aqui uma história que conta que nessa época havia água, a partir daqui já não havia mais água nessa localização, certo? Nessa altura. Então dá pra gente descobrir um bocado de coisa analisando rocha, minerais e analisando fósseis. Esse aqui é um mapa, o mais famoso de todos. Alfred e outros cientistas sempre foram contribuindo conforme suas descobertas, né? O que esse mapa nos diz? Tem um pedaço aí da Pangeia, a Pangeia mais juntinha. Então, cada mancha dessa representa um ser vivo e representa onde fósseis desse ser vivo foi encontrado. Então, por exemplo, este animal aqui é aquele animal aquático dulcícola, água doce. Ele não poderia atravessar o mar aqui. E ele foi encontrado tanto aqui quanto aqui. Então, ele só poderia atravessar rios, por exemplo. Ou poderia viver em lagos, em lagoas. Então, a única explicação plausível era de que esses dois continentes estavam unidos antigamente. Esse animal, a mesma coisa. Esse animal também foi encontrado aqui. Este animal foi encontrado tanto na Antártica, olha que interessante, na Índia, pedacinho de Madagascar, olha onde que Madagascar ficava. E aqui na África. Essa planta foi encontrada também, vestígios dela. Austrália, Antártica, Índia, olha aqui, nisso tudo. Então a gente tem muitos fósseis, muitos vestígios, muitas evidências que comprovam que a teoria da deriva continental, além da teoria da placa tectônica, que ela de fato aconteceu.
Mas por que a fauna da Oceania é tão diversificada? Por que lá tem tantos animais diferentes? Bom, lá acredita-se que a Oceania foi o primeiro continente a se separar. Depois da extinção dos dinossauros e tudo, apareceram os primeiros mamíferos, mais simples, menores um pouco. Eles eram marsupiais, ou seja, tinha uma bolsa para guardar os seus filhotes, tipo o canguru tem. Eles eram parecidos até com os nossos gambás. Tinha aquele focinho, era tipo um mussaranhozinho. Já viram um mussaranho? Pois é. Eles tinham essa cara de roedor. E daí, os primeiros mamíferos tinham essa carinha. Bom, a Oceania, então, foi o primeiro continente a se separar. Logo, os animais que já estavam ali, eles evoluíram sem manter contato com os outros continentes. Eles continuaram sua evolução sozinhos. Então, eles preservaram características mais primitivas. Então, nós ainda temos o canguru lá, nós temos coala, nós temos ornitorrinco, que é um mamífero cheio de características primitivas. Pois é, as glândulas mamárias dele são muito primitivas. Ele ainda tem um bico, ele ainda bota ovos. Tem a equidna, que não tá aí, mas ela também é um mamífero muito primitivo, também bota ovos. Nós temos muitos animais, então, nessa região com características lá de trás. Os outros animais que viveram nos outros continentes por mais tempo conseguiram ali manter a evolução. É como se eles tivessem cruzado entre si e conseguiram se adaptar melhor, fazer mais adaptações, fazer mais mudanças ao longo do tempo. É como se eles tivessem, entre aspas, evoluído mais, tá? Não é tão correto usar esse termo, mas eu vou usar para ver se vocês entendem melhor. E vamos lembrar do caso dos felinos. Principalmente onça-pintada, que tem aqui no Brasil, leopardo, que tem lá na África, guepardo, desculpa, e o leopardo. Esses dois lá na África. Eles são muito parecidos. Principalmente o leopardo e a onça-pintada. Quem olha a foto deles assim até tem um pouco de dificuldade de saber quem é quem. E daí a gente entende um pouco dessa familiaridade. Eles são parentes próximos. O seu ancestral comum esteve na África e aqui na América. Então ele pôde se adaptar tanto no ambiente da savana como aqui na floresta tropical. E por poder se adaptar nos dois ambientes, ele sobreviveu. Aquele tigre dente de sabre, ele também era um felino, mas por outros motivos não conseguiu se adaptar às mudanças do planeta. Então a evolução também vai acontecendo assim. Tudo depende muito das adaptações que você tem, das mudanças que o planeta sofre, de várias questões e que vai depender se você vai viver ou não. E aqui, então, finaliza a minha revisão sobre a nossa biodiversidade, sobre a distribuição dessas espécies no planeta e sobre a teoria da deriva continental. Um beijo para vocês e até a próxima aula.